Essa nossa aula de arte de hoje, do PET 3 da semana 2. Nós vamos falar do teatro no Brasil. Uma das primeiras manifestações do teatro no Brasil ocorreu no século XVI, como forma de catequização. O teatro era utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e colonos. O padre Anchieta é um dos principais jesuítas que utilizou esse tipo de representações, que eram chamadas de teatro de catequese. Esse teatro possuía uma preocupação muito religiosa, muito mais do que artística. Os atores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram encenadas em praças, ruas e outros. Então, aqui, né, é mais ou menos para a gente ter uma ideia do que seria esta peça. Já no século XVII, além dos teatros de catequese, emerge outros tipos de teatro que celebram festas populares e acontecimentos políticos. Alguns lembram muito o carnaval. Como conhecemos hoje, as pessoas saíam à rua para comemorações vestidas de adereço, desfilando mascaradas, dançando, cantando e tocando instrumentos. Essa aqui é uma comédia que chama Della Arte do século XVII. Então, por aqui dava para ver mais ou menos como que eles se caracterizavam. Tá vendo, pessoal? Com a chegada da família real no Brasil em 1808, o teatro dá um grande salto. Dom João VI assina um decreto de 28 de maio de 1810 que reconhece a necessidade da construção de teatros decentes para a nobreza que necessitava de diversão. No século XIX, o teatro brasileiro começa a se configurar como um grande marco, e essa foi a representação da tragédia de Antônio José, o poeta, e a Inquisição de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. Esse drama foi encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com atores de propósito nacionalistas formados pelo ator João Caetano. Aqui o Luiz Martins, uma das principais... Agora vamos falar sobre Luiz Carlos Martins. Nessa época, surgem as comédias de costume com o escritor teatral Luiz Carlos Martins Pena, que buscava em fatos da época situação para arrancar da plateia muitos risos. Então, esse cara aqui, né, o Luiz Carlos Martins Pena, ele gostava muito de trabalhar em comédia. Uma das principais obras é O Juiz de Paz na Roça, que teve também uma caracterização feita agora, né, recentemente, representando essa obra dele. Mas ele tinha também algumas peças como Judas em Sábado de Aleluia, o Noviço, Quem Casa Quer Casa, Os Dois ou o Inglês Maquinista. Peças com caráter brasileiro, tipo costumes e situações facilmente identificáveis. Retrato de personagens de forma muito simples. Comédias que satirizam os costumes rurais, hábitos, falas e espíritos bronco e de boa índole. Voltando aqui. Já em 1855, surge o teatro realista no Brasil e deixa de lado os dramalhões e visa o debate dos temas atuais, problemas sociais e conflitos psicológicos, tentando mostrar e revelar o cotidiano da sociedade, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo humano. Um dos mais importantes atores dessa época é Joaquim Manuel de Macedo, o autor da obra-prima A Moreninha, de Arthur de Azevedo. Então, estamos aqui uma das primeiras peças que foram também, né, feitas na época. Já a renovação do teatro brasileiro veio em 1943, com a estreia do Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. O Vestido de Noiva fez um grande sucesso, assim como o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. O teatro brasileiro de comédia, fundado pelo italiano Franco
Zampari, em 1948, que produzia teatro da burguesia para a burguesia, com os nomes como Paulo Altran, Fernando Montenegro, Cacida Becker, foi enfrentado em 1957 com o surgimento do Teatro de Arena em São Paulo, que foi a porta de entrada de muitos amadores para o teatro profissional, que acabaram se tornando grandes personalidades no mundo artístico. Mas a alegria dos artistas durou pouco. Com o golpe militar de 1964, as dificuldades só aumentaram para os atores, diretores e demais profissionais de teatro. Sendo censurados, muitos abandonaram os palcos e se exilaram para outros países, deixando para gerações futuras a missão de manterem viva as raízes já firmadas, a dar novos rumos ao teatro. A geração cumpriram a missão, mas só depois dos anos 70, quando produções teatrais ficaram mais constantes. Agora vamos resolver as atividades, né? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Eu vou estar entrando aqui no meu Classroom, na atividade de vocês. Vamos lá para o terceiro ano. Agora que eu lembrei que estava sem internet, que eu coloco para gravar, né? Então, vamos lá. Aqui vai dar para me ver. Então, tá aqui, né? Terceiro ano, história do... Não, esse aqui é do outro. Perdão, meninos, falhas acontecem. Eu não vou regravar, não, porque esse negócio dá tanto trabalho. Achei. Então, vamos lá. PET 2, semana 2, Teatro no Brasil, as atividades. É muito importante ter o nome completo, a série, vocês viram que essa seria não deixa você ir para frente. Então, a primeira é, como o teatro chegou ao Brasil? Você vai marcar a opção correta, tá? Em uma dessas três aqui. 2, faça a leitura do texto e complete a frase com as palavras corretas. Então, no século X, o teatro brasileiro começa a se configurar em grande marco. Foi a representação da tragédia de Antônio José, ou poeta, e a Inquisição de... Aí temos aqui as opções, você também vai marcar a opção correta. 3, o teatro realista surge no Brasil em 1855. Comente com suas palavras as características desse gênero. Então, foi aquele último lá, um dos últimos, né, que a gente viu. Tem no texto também. E você vai falar um pouquinho o que você pensa sobre isso, tá ok? Então, até breve. Qualquer coisa é só me chamar que eu dou orientação.